outro assunto importante para as famílias. É sobre educação sexual. Bruno Fontes. Educação sexual que ele pode começar, né, essas explicações nas salas de aula. Por isso que nós já estamos aqui prontos e lá dentro, aqui onde nós estamos, há um médico e também uma psicóloga e alguns alunos. Nós vamos debater esse assunto e explicar então o que é que acontece, por exemplo, com a jovem, adolescente, quando ela engravida sem o planejamento. Nós vamos trazer esse assunto no próximo bloco. Não sai daí, que o Bom Dia Pernambuco volta já. Então, Cassione, olha, o assunto que vamos trazer agora deveria fazer parte da rotina das famílias. Abrir espaço para conversar com os filhos sobre sexo. A educação sexual pode fazer a diferença no futuro de todo jovem. O repórter Bruno Fontes está numa escola estadual no bairro da Mostardinha, no Recife, e vai trazer algumas orientações. Bruno, os pais devem conversar com os filhos sobre sexo. A partir de que idade e de que forma se começa essa conversa, hein? Meire, veja só, a gente estava conversando com eles isso, eu estou aqui na biblioteca com alunos dos primeiros, dos segundos e dos terceiros anos, porque também vem do adolescente, da adolescente, deles procurarem saber informações disso. Mas os pais, nessa fase, né, já no ensino médio, eles devem sim conversar com os filhos, eles precisam ter essa abertura. E Marta Menezes está aqui com eles, ela consegue muito bem, tudo bem que ela é psicopedagoga, tem essa facilidade, mas alunos já conversaram muitas coisas aqui, principalmente os alunos dos terceiros anos. Vou passar aqui. O pai tem que partir mesmo dos pais, Marta. Bom dia. Essa conversa, ele estava querendo se há um momento certo mesmo de conversar sobre orientação sexual, educação sexual. Bom dia. Quando é na faixa desses garotos que são adolescentes, a gente procura muito o que eles estão querendo saber. Quando é criança, não é a mesma coisa, porque criança, a partir dos 4 anos, tem que falar sobre a pedofilia. Porque os pais, às vezes, eu vou falar com ele, não, mas ele está muito novinho. Não, 4 anos, está na idade perfeita para entender o que é o pedófilo. E aí os pais já dão andamento a outras coisas, abre para outras coisas. É o caso deles. E no caso deles, por exemplo, a partir do primeiro ano, do segundo ano, com 15, 16, os pais já devem conversar sobre essa parte da educação sexual? Sempre que o filho vem para os pais e pergunta alguma coisa, os pais não devem dizer, a gente conversa depois, que os pais têm um tendencioso a deixar sempre para o depois. Não, porque ele vai crescer, ele vai entender. Não, o filho não entende. Se o filho perguntar e buscar, dependendo, a gente já deve... Ivan tem uma pergunta, já aproveitando, desculpa, Marta, eu vi que ele estava levantando a mão querendo falar. Oi, Ivan, Ivan é aluno do terceiro ano, tem 18 anos, vai lá. Se o preservativo é considerado o método contracepcional mais indicado. A camisinha? É mais seguro se a camisinha. Então, para a idade do adolescente, é bem melhor que você use só o preservativo, porque a medicação vai entrar no seu corpo e alterar todos os hormônios, no caso a mulher. Então, usar a camisinha, um belo preservativo na faixa etária de vocês. Ítalo, também tem pergunta aqui para fazer? Assim, sobre pedofilia. Quais são os primeiros sinais que uma criança ou um adolescente ela apresenta quando está sofrendo, sendo vítima de pedofilia? Ela muda totalmente. A criança, quando está sendo abusada, se ela fala demais, fica calada. Se ela é calada, ela fala demais. Se ela era tranquila, fica agressivo. Então, assim, os pais têm que prestar atenção a esse tipo de coisa. Qual é a postura que o menino está colocando? Ele mudou tanto, não sei por que ele mudou. Vá atrás, tem alguma coisa acontecendo. Marta, psicopedagoga Marta Menezes está aqui com a gente, os alunos, e doutor Olímpio aqui, diretor do Centro Integrado de Saúde, a Maria de Medeiros, também está conversando com eles, e daqui a pouco a gente volta para trazer, então, outros temas. Meire. Orientação para os adolescentes sempre importante, né? E para muitos casais, receber a notícia de que vão ter um filho é uma felicidade, um sonho realizado. Mas quando a gravidez chega de repente e os pais são adolescentes, pode causar tumulto na família. No caso de meninas muito novas que engravidam, a gestação pode oferecer riscos, de acordo com os médicos. Já os jovens papais, como vão encontrar maturidade para criar o filho e dar suporte à mãe? Esse assunto é muito sério e os pais devem alertar os filhos. Por isso, nós vamos ouvir a opinião de quem entende. O repórter Bruno Fontes vai conversar com um médico sobre esse assunto, até porque a gente quer entender por que a gravidez na adolescência oferece riscos, hein, Bruno? E aí, quando você faz esse questionamento, né, Meire, nós que somos adultos temos dificuldade para criar filhos, né? Imagina os adolescentes, né, que têm 16, 15, estão prestando vestibular. E é isso que o doutor Olímpio, que é diretor lá
é o professor Olímpio, ele é diretor também lá do CISAM, ele está conversando com esses adolescentes. Eu queria saber, o senhor estava explicando que a pior consequência mesmo nessa fase é mesmo a gravidez, se eles não fazem esse planejamento? Bom dia, professor. Bom dia a todo mundo. Eu estava conversando aqui que na idade deles, aí 16, 19 anos, o pior problema é a gravidez. Os estudos mostram que grupos muito semelhantes, um grupo que engravida na adolescência e outro que não engravida na adolescência, esse grupo que engravida na adolescência, pais, meninas e meninos, ele tem uma perspectiva menor de desenvolvimento socioeconômico. Quer dizer, vão ter possibilidade menor de desenvolver o seu potencial, porque vão limitar seus estudos e vão precisar trabalhar mais cedo. Então, isso causa um prejuízo socioeconômico muito grande. Então, o ideal para eles é, quando digo, é ter educação sexual, que foi falado com Marta, e evitar a gravidez nesse momento. Esse momento é de crescimento, de amadurecimento, de estudo, e quando chegar a passar essa fase, é ter uma gravidez desejada. Isso que é o ideal, porque hoje em dia 30% das brasileiras gravidam sem desejar. Isso é um problema muito sério. O senhor sabe bem isso porque coordena lá o CISAM e muitas crianças nascem lá. Lá a gente atende adolescente grávida. Nós temos um serviço que eu estava falando para ele de atendimento adolescente, um ambulatório todo dia, meio-dia, com 2 médicas, psicóloga, assistente social, pedagoga, temos também a psicóloga. E damos uma atenção nesses adolescentes, né? Atendemos gestantes, meninas grávidas, infelizmente, usuária de crack, que é um grande problema, mas também meninas como vocês que não estão grávidas. E muitas vezes sem ter relação, só para planejar, para ter orientação, para ter uma vida sexual, quando possível, quando ter, saudável, não é? E sem gravidez, só a gravidez quando desejar. Bia, eu sei que você estava fazendo várias perguntas para o doutor Olímpio. O que é que você queria mesmo, assim, que sua preocupação pode ser de outras meninas? Bom dia, Bia. Bom dia. Queria saber a questão da pílula, né? Porque tem meninas que têm medo, receio, porque pode trazer algum problema à saúde. Então, acho que ela pode conseguir e se realmente traz prejuízo à saúde. Pronto, veja só, hoje em dia as pílulas que tem no mercado, que eles distribuem do Ministério da Saúde de graça, elas são pílulas de baixa dosagem. É muito semelhante aos hormônios que o ovário produz. Então, quando está menstruando, vida sexual, com 14, 15 anos, pode ser usado, certo? Agora, lembrando que a pílula, pode não, deve ser usado. Agora, lembrando que a pílula não protege como um protetor de doença sexualmente transmissível, é da gravidez. Então, o ideal é usar um protetor de barreira, como a camisinha feminina ou masculina, mais a pílula. Então, não tenha medo, não tem essa também. Eu estou usando há muito tempo, tem que parar para dar um descanso. Não. O pior de tudo que existe, repito, é a gravidez. A gravidez, sim, é uma grande descarga muito maior de hormônios, as consequências, como a gente pode até completar já, uma menina que engravida tem mais risco. É uma gravidez com fator de risco, de hipertensão, pré-eclâmpsia, parto prematuro, hemorragia. As consequências são bem mais sérias. Sérias, porque está em crescimento ainda. E existe o que eu disse a vocês, infelizmente no Brasil, quando engravida na adolescência, grande parte não é planejada e quase a metade ou mais da metade não é desejada. Quando você não é desejada, você não aceita a gravidez, não procura ajuda no pré-natal, então adoece mais. Saber de Ellen também, que a gente combinou, Ellen e Bia, porque são muitas perguntas. Ellen também gostaria de fazer Deixa eu passar para cá, Ellen, para você ficar de frente. Vai lá. Eu gostaria de saber a partir de que idade a gente deve procurar o ginecologista. Essa pergunta foi boa, né? Muito boa. Então, até os 12 anos, a pessoa é tratar com pediatra, né? Então, 12 anos que começa a primeira menstruação, geralmente na média, 12, 13, 14 anos, você vai trocando do pediatra para o ginecologista. Então, o ginecologista, que é especialista em adolescente, ele fica com vocês até os 19 anos. Então, essa é procurar. É como eu disse, procurar antes de engravidar, é o ideal. A gente agradece aqui aos alunos da Alton Paraíso, tem alunos aqui do primeiro, do segundo e dos terceiros anos, e também ao professor Olímpio, diretor do CISAM, médico, assim, Olímpio Moraes Filho, e a psicopedagoga Marta Menezes. Voltamos ao estúdio.